Ei, galera do Pega Filmes. Hoje vamos mergulhar em uma das histórias mais mágicas e tocantes do cinema. Edward Mãos de Tesoura, o clássico de 1990 dirigido por Tim Burton e estrelado por Johnny Depp no papel principal. Esse filme é considerado por muitos um conto de fadas contemporâneo, cheio de emoção, fantasia e reflexões profundas sobre ser diferente em um mundo que nem sempre aceita o que é único. Burton e o compositor Danny Elfman veem essa obra como uma das mais pessoais de suas carreiras. Vamos conhecer os bastidores e depois contar toda a trama com detalhes, sem cortes. A inspiração para o filme veio da infância do diretor, quando ele crescia em um bairro suburbano em Burbank, na Califórnia, se sentindo muitas vezes isolado do resto do mundo. Durante a preparação de Beetlejuice, em 1988, a roteirista Caroline Thompson foi chamada para transformar a visão de Burton em um script completo para as telonas. Inicialmente, um estúdio grande rejeitou o projeto, mas logo outro pegou a ideia e acelerou tudo depois do enorme sucesso de Batman, o filme anterior de Burton. Edward Mãos de Tesoura marcou o início da lendária parceria entre o diretor e Johnny Depp, a quarta colaboração com Danny Elfman na trilha sonora. E também foi o último papel no cinema do ícone Vincent Price. Grande parte das gravações aconteceu na região da Baía de Tampa, na Flórida, o que deu aquele visual perfeito de subúrbio colorido contrastando com o castelo sombrio. O filme foi um hit com a crítica e nas bilheterias, faturando mais de 4 vezes o investimento de $20 milhões. Ganhou prêmios importantes, como indicações ao Oscar, ao BAFTA, onde levou o de melhor direção de arte, ao Hugo Award e ao Saturn Award, vencendo categorias como melhor fantasia. Ele explodiu a carreira de Depp como astro e consolidou Burton como o rei do estilo gótico e sombrio que a gente ama. Desde o lançamento, virou um cult absoluto, aparecendo em listas dos melhores filmes do diretor, da década de 90 e até do cinema como um todo. Os temas principais giram em torno da solidão, da busca pela identidade, do choque entre o mundo dos sonhos e a realidade padronizada da sociedade. Agora, segura aí que vamos à história completa, contada de um jeito que vai te fazer sentir cada emoção. Tudo começa em uma noite fria, quando uma menininha curiosa pergunta para a avó deitada na cama: "Vovó, de onde vem a neve?" A idosa, com um sorriso nostálgico, responde que vai contar uma história especial sobre um jovem muito peculiar chamado Edward. Há muito tempo, no alto de uma colina escura e isolada, ficava um castelo gótico e abandonado. Lá vivia sozinho Edward, um rapaz gentil e criativo que, no lugar de mãos normais, tinha lâminas afiadas de tesoura. Ele havia sido criado por um inventor brilhante e bondoso, que construiu Edward como uma espécie de ser artificial. O velho cientista ensinava tudo a ele: poesia, maneiras, arte. Mas, infelizmente, o inventor faleceu de repente, de um ataque cardíaco, antes de terminar seu trabalho e substituir aquelas tesouras por mãos de verdade. Edward ficou ali, sozinho no castelo, passando os dias criando esculturas incríveis em arbustos e se sentindo incompleto. Um dia, uma mulher chamada Peg Boggs, que trabalhava vendendo cosméticos de porta em porta pela empresa Avon, estava tendo um dia ruim. Ninguém comprava nada no bairro perfeito e colorido onde morava. Desesperada por uma venda, ela decide subir a colina e bater na porta do misterioso castelo que todo mundo evitava. Ao entrar, Peg encontra Edward, escondido nas sombras, assustado e tímido. Ela vê o jardim ao redor, cheio de topiárias maravilhosas, animais, figuras, formas perfeitas esculpidas pelas mãos tesoura dele. Comovida com a solidão dele, com as cicatrizes no rosto causadas por acidentes com as próprias lâminas, e vendo que ele era inofensivo e educado, Peg decide levá-lo para casa. "Você não pode ficar aqui sozinho para sempre", diz ela. Edward, que nunca havia saído do castelo, aceita, cheio de curiosidade pelo mundo lá embaixo. A família de Peg recebe Edward de formas diferentes. O marido, Bill, é acolhedor e prático. O filho mais novo, Kevin, acha tudo divertido, mas a filha adolescente, Kim, no começo fica assustada e distante.
Ela estava no quarto quando Edward chega e o vê como uma ameaça estranha. O bairro inteiro, aquele subúrbio idílico com casas iguais, gramados perfeitos e vizinhos intrometidos, fica em polvorosa com a chegada do estranho. As mulheres fofoqueiras espalham rumores rapidinho, mas logo descobrem o talento incrível de Edward. Ele transforma os arbustos das cercas em obras de arte, tosquia cães de forma criativa e revolucionária e começa a fazer cortes de cabelo únicos e modernos que deixam todas as donas de casa obcecadas. De repente, Edward vira a sensação da vizinhança. Todo mundo quer seus serviços e ele se sente aceito pela primeira vez. Nesse meio tempo, Edward se apaixona perdidamente por Kim. Ele a vê pela primeira vez e começa a criar esculturas de anjos de gelo inspiradas nela. Kim, que no início o ignorava porque tinha um namorado popular e agressivo chamado Jim, começa a perceber a pureza e a bondade de Edward. Ele é inocente como uma criança, não entende sarcasmo ou maldade e só quer ser amado. Aos poucos, Kim se aproxima dele e os dois compartilham momentos mágicos. Mas nem tudo é perfeito. Jim, o namorado ciumento e valentão de Kim, odeia Edward e vê nele uma ameaça. Um dia, Jim tem a ideia maluca de arrombar a casa dos próprios pais para roubar dinheiro e impressionar os amigos. Ele convence Edward a ajudar, dizendo que é só abrir a fechadura com suas tesouras. Edward, querendo agradar Kim e se sentir parte do grupo, aceita sem entender o crime. Eles invadem a casa à noite, mas o alarme dispara. Todos fogem, menos Edward, que não consegue correr rápido e fica preso. A polícia chega e ele é preso. Jim e os outros o abandonam sem remorso. Peg e Bill conseguem libertá-lo explicando que Edward não entendia o que estava fazendo. Mas o dano está feito. Os vizinhos começam a duvidar dele. Os rumores voltam mais fortes. Edward se sente culpado e isolado novamente. Na véspera de Natal, durante uma festa na casa dos Boggs, Edward está no quintal esculpindo uma enorme estátua de gelo de Kim dançando. As lascas voam como neve. É a primeira vez que neva naquele lugar quente da Flórida. Kim dança de verdade embaixo das lascas, e os dois têm um momento romântico. Mas Jim, bêbado e furioso, aparece e provoca Edward. Quando este, ao tentar se defender, acidentalmente arranha o braço de Kim, Jim grita que ele a atacou de propósito e o chama de monstro. O bairro inteiro, já com medo, se volta contra Edward. Para piorar, Kevin, o irmãozinho de Kim, quase é atropelado por uma van na rua. Edward corre e o salva heroicamente, mas no impulso, acaba cortando levemente o rosto do menino com as lâminas. Os vizinhos veem só o sangue e enlouquecem. Ele é perigoso! Uma ameaça! Uma multidão enfurecida com tochas e ferramentas persegue Edward de volta ao castelo na colina. Kim, agora completamente apaixonada e vendo a verdade, corre atrás dele. Jim também vai, armado e louco para acabar com Edward. No castelo, em uma luta intensa, Jim ataca Edward com ódio. Edward, que sempre evitou violência, se defende e acaba acertando Jim fatalmente com uma das tesouras. Jim cai de uma janela alta e morre. Kim e Edward se abraçam, declaram seu amor um pelo outro em uma cena linda e triste. Mas eles sabem que o mundo lá fora nunca vai entender. Para proteger Edward de ser caçado para sempre, Kim decide mentir. Ela pega uma tesoura solta das mãos dele, desce a colina e mostra para a multidão, dizendo que Edward e Jim se mataram na briga. Ele se foi, diz ela chorando. Os vizinhos acreditam e vão embora. De volta ao presente, a avó termina a história e revela para a netinha que ela mesma é Kim, agora idosa. Ela nunca voltou ao castelo porque quer que Edward se lembre dela jovem e bonita, como nos dias felizes. A menina pergunta: "Ele ainda está vivo?" Kim responde que não sabe ao certo, mas olha pela janela e vê a neve caindo suave. Antes dele chegar, nunca nevava aqui, e depois que ele foi embora, continua nevando. A câmera sobe até o castelo, onde vemos Edward, ainda lá depois de tantos anos, esculpindo delicadamente uma figura de gelo de Kim dançando. As lascas voam pelo ar, caindo como flocos de neve sobre o bairro lá embaixo,